Olá, tudo bem? Meu nome é Geraldo Bispo, sou consultor na Loeb Advogados Associados e é pra gente um prazer imenso poder estar falando com vocês novamente. Hoje estamos aqui recebendo o Dr. Felipe Butzky Dalla Corte, que vai falar um pouco pra gente sobre direito tributário relacionado a ativos virtuais e criptomoedas. Dr. Felipe, bem-vindo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo certo. É isso aí. Então, Dr. Felipe, hoje então vamos falar especificamente sobre uma pergunta que eu recebi aqui na internet de um ouvinte que é interessado em criptomoedas e essa história toda. E a pergunta é a seguinte: agora existe uma taxação do imposto de renda, no imposto de renda, de 15% também sobre investimentos em criptomoedas no exterior? Antigamente não era assim, hoje é. Como é que está acontecendo isso? Como é que você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? É isso aí. A mesma lei que trouxe a taxação em fundos de investimento e investimentos em ativos de outras formas no exterior, também colocou dentro desse bojo os ativos virtuais. E colocou os ativos virtuais que tem no exterior, que antes não eram taxados, porque apenas entravam os que estavam no mercado brasileiro. Interessante. E agora, diz uma coisa para a gente, doutor. Quais os investimentos que se enquadram como ativos virtuais? Para mim, isso é um bicho de 7 cabeças, eu não entendo absolutamente nada. Então, explica um pouco para a gente. Quais investimentos se encaixam como ativos virtuais? Isso é o que trouxe no ano passado o Marco Legal dos Criptoativos, que é como se é chamada a Lei 14.478 de 2022, que entrou em vigor em 2023, que dispôs em seu artigo 3º que considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos. Então essa lei trouxe, nesse ponto, no caput do artigo 3º, o que é o conceito, o gênero de criptoativos. E aí dentro desse gênero, a lei colocou pontualmente quais são as espécies de ativos que também são consideradas ativos virtuais. Porque os ativos virtuais não são apenas criptomoedas, você tem outras coisas. Como a lei fala ali no resto do caput, que são utilizados para a realização de pagamentos, aqui sim nós temos as criptomoedas e os payment tokens, e por fim, ou com o propósito de investimento. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou payment tokens. O que é payment tokens? Quer dizer, para mim também é uma novidade. Eu ouço falar muito de criptomoeda, mas payment tokens. Bacana. O que é isso, doutor? É basicamente como se fosse um token ou uma moedinha virtual que você tem em algum site, em alguma coisa assim, que você pode trocar por um valor financeiro real. Então é algo que você que ele é considerado como se fosse uma moeda. Claro que isso é um conceito muito estendido, mas que é essa é realmente uma extensão do que é uma criptomoeda. Pode ser usada para um pagamento. E aí também tem aqueles que podem ser usados como investimento, que a lei separou, os como pagamento e os como investimento. E esses como investimentos, a doutrina trata como os NFTs, que são aqueles desenhinhos que estavam na moda há muito tempo atrás, e alguns outros tipos de tokens que também são usados apenas para questão de valorização, para você comprar e depois vender ele como um ativo virtual, um bem, que é somente para investimento. Quase não uma tem ação. Isso. Quase uma ação. Não exatamente como uma ação, porque ela não representa uma parte de uma empresa. Perfeito. E aí ainda bem que você falou a questão da ação, porque a lei depois coloca que tem exceções dessa lei. Por exemplo, os security tokens, que são basicamente como ações, pois eles geram rendimentos ou estão vinculados ao valor de uma ação e às vezes até dão controle sobre uma empresa, e que aí a lei colocou que eles se enquadram ainda dentro da esfera de controle da CVM, pois eles são considerados como valores mobiliários ou ativos financeiros. Então, eles são uma exceção do inciso 4º do Marco Legal do artigo 3º do Marco Legal dos Criptoativos, e aí não são considerados pela lei, mas sim pela doutrina como ativos virtuais. Perfeito. E aí nós temos outros tipos de token que a lei também não colocou dentro da sua esfera de tratamento, que também são considerados pela doutrina como os utility tokens, que são aqueles que são usados como um voucher ou uma chave para ter acesso a um bem ou um serviço, mas que eles não têm um valor em si, não é um investimento e não é uma moeda. Ele é apenas um voucher, e se aquele bem
não existir, ele não tem valor nenhum. Né? Só que aqui a gente pode colocar um asterisco. Porque a própria lei colocou no final que depois a entidade que vai regulamentar os ativos virtuais, que no caso agora a gente já sabe que é o Banco Central, através do decreto 11.563 de 2023, pode considerar como ativos virtuais outros ativos que acabem tendo uma relação com a natureza de um criptoativo. Como, por exemplo, ele pode considerar que um utility token, que era antes só um voucher, que era, por exemplo, aquelas moedinhas que você tem em um site, começaram a ter um valor em si só por causa do comportamento dos usuários, né, que começaram a usar para trocas e acabaram tendo essa natureza de um investimento. Então pode acabar tributando eles ou colocando eles dentro das regras de emissão que estão nessa questão dessa lei. Então algo que é muito importante a gente tratar quando a gente está falando da emissão e da criação desses ativos virtuais é que você coloque nos termos e condições regulamentações para os usuários sobre como eles podem utilizar aquilo lá, para que no futuro a gente não tenha problemas jurídicos que possam fazer com que tenha uma tributação maior ou que tenham regulamentações sobre como pode emitir e como pode tratar esse ativo virtual. A gente tem outras questões também que não se enquadram em criptoativos, como por exemplo as moedas estrangeiras, porque elas são moedas. A gente tem aquelas moedas eletrônicas, que muitos acabam dizendo que são a mesma coisa, mas não são, como por exemplo o real digital, outros que são chamados os CBDCs, que são as moedas, as criptomoedas de bancos centrais, que é basicamente o real digital de outros países, né? Esses não são considerados criptomoedas, né? E a gente tem também a própria moeda nacional, que não pode ser considerada como um ativo virtual. Perfeito. E ao seu ver, diz uma coisa para mim, qual o investimento mais... vou te pegar, hein? Qual é o investimento mais interessante hoje no mercado? Ficar nas coisas antigas, que são... A gente às vezes pensa na coisa palpável, né? E a criptomoeda, às vezes, e esses investimentos virtuais, parece que você não consegue manipular isso, né? Você está vendo, ele existe, mas num meio virtual, né? Ao teu ver, né? Como jovem advogado, como uma pessoa que está imersa nesse novo universo, o que você vislumbra num futuro de ser um ótimo investimento, uma coisa bem interessante? O que você acha disso? Olha, eu, por exemplo, nessa minha condição de advogado, né, acredito que algo interessante é sempre ter a segurança no que você está investindo. Então, nesse momento, as criptomoedas, do jeito que elas estão, não se tornam um investimento tão seguro assim. É claro que a gente tem a regulamentação, a gente já tem a regulamentação sobre as corretoras de criptomoedas, a gente tem a questão sobre os tokens, né? Mas o que eu vejo que o investimento mais interessante do que o próprio ativo virtual é o investimento em formas de tokenizar o seu patrimônio. O que é isso? A questão é de construir réplicas virtuais do seu patrimônio, né? Para que eles possam ser transferidos de uma forma mais que você não precise ter um bojo de tributação muito grande em cima dele, né? A gente já vê várias empresas que colocam contratos no meio virtual, questão de imóveis, né, que possam ser transferidos no meio virtual, e que com isso você consegue achar formas de contornar questões tributárias. Então, muito mais do que colocar o dinheiro em cima é de fortalecer o seu próprio patrimônio através de uma forma com a tokenização. Perfeito. Poxa, eu acredito que muita gente vai querer saber mais a respeito desse assunto, né? Doutor Felipe, nós vamos convidá-lo para fazer mais vídeos sobre isso, para conversar um pouco mais, quem sabe. Eu vou falar para vocês... Mandem perguntas para a gente, sabe? Esse é um canal que você tem para saber um pouco mais sobre os seus direitos, o que você pode fazer. Então, se informe nesse canal. Então vai ser um prazer para a gente. Mande perguntas para o Dr. Felipe, né, sobre criptomoedas e também ativos virtuais. Então, gente, aguardamos. Esperem o próximo vídeo, estaremos com vocês em breve. E aguardamos suas perguntas. Abraço, muito grato, Dr. Felipe, que nós
possamos continuar esses assuntos maravilhosos aí, para que as pessoas possam investir e investir do jeito certo. Ok? Procure sempre um advogado que você possa confiar, que possa te dar informações realmente boas para que você tenha os seus direitos preservados. Abraço, até mais. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tudo de bom.